Diz assim a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 3. 2 Reis, capítulo de número 4, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Então Eliseu disse: vá, peça emprestada vasos a todos os seus vizinhos, vasos vazios, muitos vasos. Depois, entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos, e este lhe trazia os vasos e ela as enchia. Quando todos estavam cheios, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vaso nenhum. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivem do resto do que some, né? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, esta é uma palavra de fé ao meu e ao teu coração. Não importa a dificuldade, não importa o vale ou a situação que você está enfrentando. Quando eu olho para dentro desse texto, eu encontro Deus operando naquilo que era impossível. E Deus, Ele ama fazer essas coisas. Ele opera naquilo que para muitos não tem mais jeito, para muitos não servem mais, para muitos acabou, já era, esse daí já foi. É nesta hora, é nesse momento que Deus manifesta a sua glória. É nesse momento, nesta hora, que Deus mostra porque Ele é Deus e porque dele é o poder. Então eu tenho um tema nesta noite que o Senhor ministrou no meu coração para esta palavra neste momento. O impossível se tornou possível. Eu quero profetizar esse tema na tua vida, pai, mãe, você que está me acompanhando, você que está me ouvindo, você que está ouvindo o som deste aparelho. Eu quero profetizar esse tema: o impossível se tornou possível. Porque para Deus nada é impossível. Pastor, mas já está morto. Meu Deus é a vida. Pastor, ele está enfermo, desenganado pelo médico. O meu Deus é a saúde e ele também é o médico dos médicos. Mas vamos se aprofundar na história agora desta mulher e o porquê ela correu atrás do profeta Eliseu. Quando nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, nós encontramos Eliseu, servo de Deus, que andava com o profeta Elias. Eliseu, amado, ele sim procurou fazer a vontade de Deus. Eliseu procurou agradar a Deus. Eliseu, amado, ele abandona tudo, abandona sua fazenda, abandona sua casa, abandona seus familiares, seu pai que já estava à beira da morte. Ele deixa tudo e agora ele vai seguir ao homem de Deus chamado Elias. Elias, o homem que ora no Monte Carmelo e faz fogo do céu descer. Elias que
segundo a sua palavra vai dizer que não haveria chuva em Israel durante 3 anos e meio, e durante 3 anos e meio Israel ficou sem chuva. Elias é aquele pela qual agora é alimentado pelos corvos, e os corvos traziam pão quente e carne quente até Elias ali no rio Gileade. Elias era um homem cheio do Espírito de Deus. Elias não tinha medo de Acabe, mesmo sabendo que Acabe agora também já não adora mais o mesmo Deus. Acabe não quer mais saber da palavra de Deus. Acabe agora havia se vendido, porque Acabe agora ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, ele adorava Belial, Baal, Astarote. Jezabel adorava os deuses pagãos, pela qual a sua etnia e sua cidade o servia e o seguia. E este Acabe, que agora foi levantado por Deus em Israel, para que o povo de Deus viesse se achegar através dele, agora estava dividido. Ele não sabia mais quem adorava. Uma hora eles adoravam a Baal e glorificavam o nome de Baal. Outra hora eles adoravam a Deus e glorificavam e exaltavam o nome de Deus. Elias, o profeta, vendo aquela situação e vendo que o povo estava dividido, ele vai dizer: não pode, porque este povo está adorando a 2 deuses, porque este povo ainda insiste em negar a Deus e em deixar aquele que verdadeiramente tem o poder, aquele que verdadeiramente abre porta onde não há porta. E hoje não é diferente. Estamos dentro da casa do Senhor adorando 2 deuses. Estamos dentro da casa de Deus dividido. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é para mim? Será que não é? Ainda não é o tempo, não é a hora? Mas Elias, o profeta, ele vai convocar todos os profetas de Baal. São 450 profetas. Foram os 400 profetas de Azera. Agora ele vai dizer: olha, eu quero vos fazer uma convocação a todos, e o Deus a quem responder com fogo, este será o Deus aqui clamado em Israel. Ele vai subir no Monte Carmelo, cheio de autoridade e ousadia, e vai dizer: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se é o Senhor, segui; se é Baal, segui. Ou seja, amado, Elias, o profeta, está dizendo: para de estar adorando o Senhor e depois está adorando a Baal. Para de estar levantando a bandeira do Evangelho e depois está levantando a bandeira de Baal. E nós todos conhecemos a história. Enquanto Elias está ali, a Bíblia Sagrada vai dizer que os profetas de Baal começaram a clamar, começaram a suplicar, começaram a rasgar suas vestes, começaram agora simplesmente a ficar gritando bem alto. E Elias, sabendo que ele estava servindo um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, ele vai começar a zombar dele, dizer: ei, clama mais alto. Talvez Baal está dormindo, talvez ele foi para uma viagem distante e não consegue vos ouvir. Quando vai chegando por volta da meio-dia, ele vai dizer: tá bom, vamos parar com essa brincadeira. Baal não vai responder vocês, agora é a minha vez. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Elias, ele olha para o altar do Senhor, ele vê o altar quebrado, ele vê o altar destruído. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele pega o altar e começa a colocar tijolo por tijolo, ele começa a consertar o altar. Então eu passo a entender que o altar para ter fogo tem que estar consertado, o altar para ter a presença tem que estar consertado. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que o meu Deus manda fogo lá da glória. Tem que estar alicerçado no Senhor. Tem que estar com a vida no altar de Deus. E depois que o altar está agora de pé, levantado, ele fala: Senhor, para que esse povo saiba que Tu és Deus em Israel, que não há outro Deus além de Ti, e que eu sou profeta do Senhor, manda fogo agora e consuma o holocausto.
Há uma geração sem avivamento. Há uma geração fleumática dentro da casa do Senhor, que não consegue mais reter de Deus a sua presença, a sua glória. Não consegue mais sentir como outrora sentia. Porque quando chegávamos na casa de Deus, já chegávamos com lágrimas no olho, já chegávamos com as pernas tremendo, com um frio na barriga, porque nós sabíamos que estava dentro da casa daquele que é verdadeiro, daquele que é o dono da casa, daquele que disse: se 2 ou 3 ali concordarem em meu nome, ali eu estarei presente no meio deles. Eu vou chegar lá na mulher do azeite, porque Deus não precisa de muito para operar um milagre. Tem gente que pensa que Deus só opera um milagre em meio a uma multidão. Tem gente que pensa que só vai receber a vitória se vier o pastor fulano de tal, a fulano de tal lá de longe. Ei, a minha, tua vitória, ela não vem de homens, ela vem do Senhor, que usa os seus vasos, seus instrumentos, suas ferramentas para falar comigo e contigo. E Eliseu começa a observar a vida de Elias. Ele fala: rapaz, esse homem é diferente. Esse homem fala diferente. Esse homem se veste diferente. Esse homem tem um testemunho diferente. E quando chega o dia de Elias ser levado numa carruagem de fogo, ele faz um pedido a Eliseu, dizendo: olha, pegue o que tu queres que eu te faça, antes que eu seja levado de ti. Eliseu viu tanta coisa com Elias no meio da sua caminhada, que ele falou: eu quero a tua porção dobrada do teu espírito na minha vida. Eliseu pediu a porção dobrada de espírito. Nós estamos pedindo na casa do Senhor. Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá riqueza. Salomão pede sabedoria e é o homem mais rico. E ainda levanta um templo chamado Templo de Salomão. Eliseu pede a porção dobrada do espírito de Elias. Ele fala: eu quero ser como o meu Senhor, eu quero ser diferenciado, eu quero a porção do teu espírito. Se o Senhor fez cair fogo do céu, meu Deus, oh, aleluia. Peça algo que te leve para o altar de Deus. Peça algo que firme teus pés sobre a rocha. Peça algo que te coloque de pé na presença dele. Não olhe para essas coisas do mundo, que tudo isso vai ficar, tudo isso é passageiro. A Bíblia vai dizer que não ficará pedra sobre pedra que não ia ser derrubada. Mas peça aquilo que o ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não enferruja. Peça aquilo que vai ser eterno. Senhor, eu quero morar contigo no céu. Senhor, eu quero andar contigo na rua de ouro. Eu quero andar contigo na Nova Jerusalém. Eu quero ver, Senhor, o mar de cristal. Eu quero ter o nome escrito no livro da vida. Eliseu vem com a porção dobrada do Espírito. E Eliseu é um homem cheio da Espírito de Deus. Agora ele forma para si discípulos, pessoas que andavam com ele, pessoas que andavam do seu lado, para ouvir os seus ensinamentos e ver com que grandes coisas, através da vida dele, Deus operava. Aí tem uma mulher chamada Sunamita, né? E esta observava
a vida de Eliseu. Você sabia que tem gente a nos observar? Tem gente que observa a nossa saída, a nossa entrada, nosso modo de falar, de conversar, de andar, de se vestir. A Bíblia fala que há uma nuvem de testemunha. Se há uma nuvem de testemunha, então são pessoas de perto, de longe. Aonde quer que você for, você tem que ser cristão. Falar como crente, andar como crente, orar como crente. E nós encontramos essa história que esta mulher, o seu esposo andava com o profeta Eliseu. Vamos imaginar agora que ele sentiu que Eliseu era o homem de Deus e disse: mulher, eu vou seguir esse discípulo, eu vou andar com este homem. Eu vejo uma fala dele diferente, eu vejo ele vestido diferente, eu vejo que ele tem um testemunho diferente. Provavelmente ele é um profeta de Deus. A pessoa sabe, mano, quando é homem e quando não é homem de Deus. E olha o que vai acontecer. A Bíblia vai dizer que ele vai falecer agora. Ele chegou a morrer. E eles tinham 2 filhos. E ainda por cima uma dívida grande. Pare para pensar agora. Você desempregado. Você esperando pela graça e pela bênção de Deus, né? E agora teu cônjuge, por isso que hoje nós vemos as mulheres batalhando mesmo. Tem mulher hoje que ela não está bem, mas não, ela está dirigindo ônibus, está dirigindo táxi, moto Uber, é professora, é diretora, é enfermeira, é médica, é pilota de avião. Meu Deus, a mulher como... E esta mulher dependia do seu esposo. E como ela dependia dele, ele faleceu e a dívida ficou para ela. E agora vieram os credores cobrar em sua casa. E chegava e dizia: ó, mulher, nós viemos cobrar dívida aqui do seu esposo. Eu imagino ela chorando para eles: olha, o meu esposo faleceu, nós estamos de luto, eu não tenho com o que pagar, não tenho nada, ele não deixou nada. Ele andava como um homem de Deus para cima e para baixo, fazendo a obra de Deus, e não tem nada que possa pagar essa dívida. Mas como era uma dívida, como queria saber se era cristão, se não era cristão, não queria saber se o cartão tinha sido bloqueado, perdido, não queria saber se ele estava devendo outras contas e preferiu pagar outras do que ele queria saber de receber. É a mulher assim, expressamente, que mulher vem na nossa casa sorrindo. Fica logo, mulher, com esse sofá, fica logo aí com essa cadeira, pega esse balanço para esse menino. Mas na hora de vir cobrar, meu Deus, eu espírito do diabo. Principalmente a gente fala: rapaz, o dinheiro não sobrou não deu não. Vamos deixar para acertar no outro mês. O quê? Não, você vai fazer, eu não posso. Então, já que tu não tem nada aí, mulher, para pagar a dívida, para quitar, eu vou levar os teus 2 filhos para ser escravo. Olha a intenção do diabo. Olha a intenção do inimigo da minha e da tua alma. A Bíblia vai dizer que ele veio matar, roubar e destruir. Ele veio destruir a tua família. Ele veio roubar a tua esperança. Ele veio matar teus sonhos, projetos de Deus. Mas mais embaixo Jesus vai dizer: mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Enquanto o diabo está vindo, o Senhor está voltando com a minha, com a vitória, com o meu, teu milagre. E dizendo aqui: não está selado, está guardado, está marcado com o sangue do Cordeiro. Ele pode até tocar, mas não vai levar. Meu Deus vai libertar ele lá onde quer que ele esteja. Meu Deus vai libertar ela do vício. Meu Deus vai quebrar cativeiro. O meu Deus vai quebrar grilhões. Vai trazer tua casa de volta. Vai restaurar tua família. Porque ele é Deus. E o que eu acho interessante é que muitas das vezes nós só procuramos a Deus
luta, na dificuldade, porque quando as coisas estão bem eu não quero saber de Deus, quando tudo está dando certo eu não quero vir para a igreja, quando eu estou bem de saúde, para que ir na casa do Senhor? Mas quando passamos pelo vento, quando passamos pela prova, quando enfrentamos a batalha de frente, rapaz, eu vou lá na igreja hoje, ó. Eu vou lá na casa do Senhor. Não estou aguentando essa dor, essa agonia. Pede oração na rua. Pede para alguém orar por ele, por ela. Quando aquela mulher se viu aperreada, agoniada, a conspiradora deram para ela uma semana, dizer, olha, vamos te dar uma semana, depois voltaremos à tua casa. Se tu não tiver o dinheiro, vamos levar os teus 2 filhos para nos sermos de escravo, para nos servir de escravo. Só que ele já foi escravo de Satanás, sabe que não é fácil sair. Alguém até julga, né? Ah, tá aí porque quer. Tá desse jeito porque quer. Mal sabe que é uma amarração, uma corrente. A Bíblia fala que o Deus deste século presente cegou a muito. Jesus também vai continuar dizendo, olha, o mundo jaz do maligno. Nós passamos a observar, mano, que para as coisas de Deus está ficando difícil, está ficando estreito. Para as coisas de Deus as pessoas não querem mais vir à casa do Senhor. É uma dificuldade para vir na casa de Deus. Pense numa batalha é chegar aqui dentro desse santuário. Mas se aqui fosse um bar, se aqui fosse uma boate, se aqui fosse uma casa de show, meu amigo, todo sábado ficaria lotado. Todo sábado ficaria lotado. Todo sábado estaria de gente aqui, dentro e fora, porque o ambiente é pequeno. Mas só que vai chegar um tempo que eles vão correr de um lado e para outro. A Bíblia vai dizer, e não as encontrarão, porque o Senhor vai enviar uma fome sobre a face da terra. Pastor, essa fome é de quê? Essa fome não é de pão, diz a Bíblia Sagrada. Esta sede não é de água, diz a Bíblia Sagrada. Mas esta fome, esta sede é de comer e beber a palavra de Deus. Procurarão de um lado para o outro e não vão encontrar. A oportunidade é hoje. O tempo ainda é hoje. Mas só, amados, que está tudo bem. Para que eu vou buscar? Está dando tudo certo. Para que eu vou querer sair do acomodismo que eu estou? Se está tudo bem. A Bíblia vai dizer que aquela mulher no fluxo de sangue, há 12 anos sofrendo e padecendo, ela saiu até com Jesus e saiu com um voto dizendo, eu quero somente tocar nas vestes dele, nas orlas das vestes dele, porque se eu tocar, eu sei que eu vou ser curado. A Bíblia Sagrada vai dizer que Bartimeu, ele era cego, mas quando ele ouviu que a multidão passava com Jesus, ele começou a clamar dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É na dificuldade, é na luta, é na peleja que nós encontramos Jesus de Nazaré. Nessa hora que nós rasgamos o coração e dizemos, Deus, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Estende a tua mão para mim, Deus. Agora tu imagina essa mulher orando, porque ela tinha um esposo que era homem de Deus. Ela tinha um esposo que andava com um dos profetas. E eu imagino ela no meio da oração, quando Deus fala no coração dela, vai procurar o meu servo, vai ter com o meu servo. Ela se levanta da oração e ela vai ter com Eliseu agora. E quando ela chega perto do homem de Deus, ela fala, ei, o meu marido era teu servo, ele andava contigo,
E ele chegou a falecer. Ele está morto e deixou uma dívida alta, grande, para que eu venha pagar. Eu não tenho condições, eu não trabalho, meus filhos não trabalham, nós só dependia dele, vivia por ele. Era ele que supria a nossa necessidade, era ele que era o provedor, era ele que cuidava. Porque esse é o dever. É o homem prover e a mulher cuidar da casa dos filhos. Não que ela não possa trabalhar, amém? Se ela quiser, os dois trabalhando, melhor ainda. Mas só, mas eu vou falar. No meu culto de família, Deus quer restaurar e não destruir família. É que as mulheres, algumas estão virando egoístas. O homem trabalha, o dinheiro é dos dois, ela trabalha, o dinheiro é só dela. Vai fazer marquinha, fazer maquiagem, pintar cabelo, fazer unha, né? Botar cílio. Aí quando não vai pedir é meu, eu trabalhei. Tu deu o teu. Mas ainda tem a mulher sábia, que a Bíblia vai dizer que a sábia ela edifica a casa. A louca não, ela destrói, ela quer tudo pra ela. Ela se destrói a posição, mas a sábia não, ela fala, tá aqui, marido. Como tu recebe depois, eu recebo primeiro, eu vou prover, depois tu prover. Tem uma concordância. Não é meu, é nosso, porque nós casemos. Somos uma só carne. O que é teu é meu, o que é meu é teu. Por isso que muitos casamentos estão acabando. Por isso que muitas famílias estão se destruindo. Por isso que muitas pessoas estão preferindo viver só. Você olha em alguns podcasts, algumas perguntas, alguém perguntando para a mulher, você quer casar? Eu não, casar para quê? Eu tenho minha vida, eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas coisas. Para que eu vou querer um homem se eu já consigo me manter? Aí do outro lado vem um homem falando a mesma coisa. Para que eu vou casar? Eu saio, eu faço o que eu quero, eu ando, eu vou onde eu quero. Eu não tenho ninguém para me mandar nem me pedir nada. E muitas famílias, muitos casamentos estão se destripocando por falta da concordância de dizer assim, amor, é teu, é nosso. Olha bem, tu comprou essa moto, eu comprei a nossa. Porque Jesus disse, e ambos serão uma só carne. Quando entra a divisão na família, o casamento, ó, a família, ladeira abaixo. Os filhos. Então aprenda uma coisa hoje. Que ninguém pode bater no peito e dizer se é meu, é nosso. Construímos junto, estamos juntos. Tu não me abandonou quando eu comia farinha seca. Tu não me deixou na chuva. Tu não me deixou quando nós estávamos namorando alugado, de um canto para o outro. Tu não é agora que eu também vou te deixar. O que eu conquistei é meu e teu é nosso, porque juntos nós construímos. Aleluia. Então, enquanto o marido andava com os profetas, a mulher estava guardando a casa, a mulher estava cuidando dos filhos, a mulher estava preparando o almoço, a mulher estava preparando a janta. Enquanto o marido andava com o homem de Deus, ela estava cuidando das coisas de casa. E o que eu faço é entender, para encerrar, que já estou terminando, é que ela tinha um testemunho diante da sociedade. Aleluia. Sabe por quê? Quando ela chega até o profeta para falar assim, ei mulher, diz aí o que tu tem na tua casa. Ela fala assim, a tua serva não tem nada. Ivanete de Souza Rocha, que Deus abençoe. A tua serva não tem nada, senão uma pequena botijinha de azeite. Aí ele fala, ah é? Já que tem azeite, tem unção e ela não sabia. Já que tem azeite, tem a presença, ela não sabia. Tem gente que está com a presença e não sabe dar valor na presença. Tem gente que tem um pouco de fé e não sabe dar valor no pouco de fé que tem. Acha que Deus precisa de muito para operar um milagre. Acha que Deus precisa de uma multidão para operar um milagre. Ei, Jesus só precisa que você se levante
levante da posição que você está e comece a marchar, comece a andar, comece a colocar tua fé em ação. Lembra quando Deus falou para Abraão e não duvidou? Sai do meio da tua parentela e vá para uma terra distante. Aleluia. Sabe por quê, amados? Tem milagre que não acontece, pastor Ivanete. Porque as pessoas pensam que o pouco que tem não é o suficiente para Deus operar. Aí os filhos estão na droga, na prostituição, no terceiro, quarto casamento, na mesa dos bares, nas esquinas, nas ruas, jogados sem rumo, sem direção. Deus não quer um muito para operar na minha e na tua vida. Deus quer que eu e você saímos do acomodismo e começamos a marchar em direção à Nova Jerusalém. Mas agora, para me encerrar, aquela mulher fala assim: a tua serva não tem nada senão uma pequena botijinha de azeite. Aí é que entra o testemunho do cristão. Aí é que entra um bom testemunho. Porque quando se tem um bom nome, como disse Paulo, também se tem um grande homem e uma mulher de Deus. Ele fala: olha, então vá e peça vasos vazios, e não poucos, mas bastante vaso, e entra no teu quarto, fecha a porta e põe o azeite que está no vaso, nos vasos que estão vazios. Sabe o que é isso? É uma fé em ação. Agora imagina comigo, ela chegando para cada um dos seus vizinhos e pedindo vasos a cada um deles. E como eu falei sobre o testemunho, se ela não tivesse um testemunho diante da sociedade, certamente ninguém lhe emprestaria vaso, ninguém lhe daria atenção, ninguém seguraria nas suas mãos. Mas como ela tinha um testemunho de serva de Deus, cada um emprestou para ela os vasos que ela estava pedindo. E ela pegou os vasos e ela entrou dentro do quarto dela e fez conforme o que Deus ordenou. E sabe o que ela fazia? Pegava aquela pequena botijinha de azeite e ia enchendo os vasos. E enchendo os vasos. Eu imagino que no começo ela falou: estou fazendo coisa de doida. No começo ela deve ter pensado assim: esse profeta, tomara que ele esteja certo no que está falando. Esse profeta, tomara que ele tenha falado para me fazer a coisa certa, porque eu não sei se vai funcionar. Mas ela usou a fé dela, e quando ela vai colocando a botija de azeite no vaso, os vasos vão enchendo. E naquele momento, naquela hora que os vasos todos estavam cheios, ela disse ao filho: é mais um vaso. E ele disse: não tem mais nenhum. Aleluia. E quando acabou o vaso, acabou o azeite. Sabe que Deus tem uma palavra para você agora, para mim e para você. O azeite só vai parar depois que toda a tua casa estiver na presença do Senhor. Aleluia. Depois que todos se voltarem para Deus. A promessa ainda está de pé. A profecia ainda está de pé. Os vasos que hoje estão lá, eles vão vir. Eles vão se achegar à casa do Senhor. Porque eu e você estamos crendo no milagre que só Ele pode fazer. Que só Ele pode operar. Então não há nada que possa impedir o agir de Deus. Olha o impossível agora se
se tornou possível, porque aquela mulher estava sem esperança, aquela mulher estava sem direção, aquela mulher não sabia o que fazer, aquela mulher estava a ponto de perder os seus filhos, mas agora houve-se uma luz, houve-se uma resposta de Deus para a vida dela, e quando Deus chega, Ele muda o ambiente, Ele muda a história, Ele muda o cativeiro, Ele quebra a corrente, Ele quebra a cadeia, Ele visita os de perto, Ele visita os de longe, Ele faz a obra por completo. Meu Deus! Aleluia! Ele faz a obra na vida daqueles que se entregam para Ele, na vida daqueles que dá lugar para o seu Espírito fazer a diferença, mano. Então deixa eu encerrar, porque agora os vasos estavam cheios, o azeite parou, o vaso cheio, o azeite parou. Ela fala: eu vou novamente procurar o homem de Deus e contar para ele tudo o que aconteceu. Esteja preparado para uma grande transformação de Deus na tua casa, na tua família, no teu ministério, na tua saúde. Que Deus possa te abençoar. Que Deus abençoe cada um de vocês que está nos acompanhando do outro lado. Cada um de vocês que está dentro da casa do Senhor. Cada um de vocês que está ouvindo o som deste aparelho. Que Deus possa te guardar grandemente. Você que é inscrito no meu canal aqui no @Fala Profeta. Você que me acompanha no Facebook. Que Deus possa te abençoar grandemente. Já encerrei. O homem de Deus olha para ela e fala assim: mulher, vá, vende o azeite, paga as tuas dívidas e vive tu e o teu filho como que sobrar. Sabe o que faltava para esta mulher? A presença. Porque o azeite fala da oliveira. E a oliveira é Jesus de Nazaré. A oliveira verdadeira é Ele. E quando fala de azeite, fala de Espírito. E esse Espírito é o Espírito Santo da verdade, que vem para convencer o homem do pecado e o arrependimento. Então o que faltava para a vida dela era o Espírito Santo de Deus. Tem gente assim que pensa que tem, mas não tem. Tem gente que pensa que pode, mas não pode. É Jesus dizendo assim: eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, aqueles que não são, para confundir os que são. Aleluia! Não fique de pé nesta noite. Deus te abençoe. Pega essa palavra, guarde no teu coração. Não deixe ela sair. Não fique sem o azeite. Perca tudo, mas não perca o azeite. Perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, eu não sou nada. Sem a presença de Deus eu posso até cantar, mas não sai nada. Eu posso até pregar, mas não vai acontecer nada. Mas se a presença tiver, nós vamos orar e fogo do céu vai cair. Aleluia, Deus. Soberano Deus e eterno Pai. Pai querido e Pai amado, nesta noite maravilhosa, Jesus. Eu te agradeço por cada família, por cada vida, Senhor, que estão dentro da tua casa, aqueles que estão longe do outro lado desta live. Deus, que o Senhor possa abençoar da mesma forma, que o Senhor possa restaurar a sua família, sua casa, seu ministério, sua saúde. Senhor, joga por terra todo impedimento, todo atrapalho, toda barreira, toda dificuldade, toda artimanha, toda seta do inimigo, meu Pai, contra a vida dos teus servos. Jesus, abençoa os ouvidos, abençoa o vizinho da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda, abençoa todas as crianças que aqui chegaram. Deus, faz a tua obra por completa em nossas vidas, em nome de Jesus de Nazaré. A graça do Senhor e Salvador de você, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus esteja com todos vós, desde agora e para todos sempre. A igreja numa só voz diz: amém. Está encerrado. Que Deus abençoe a todos. Quarta-feira, culto de ensinamento. Sexta-feira, cura e libertação. E domingo, culto da
família, amém? E dia 28 o profeta está no Quari, né? Glória a Deus por isso também. Dia 24 Itacoatiara, hein? Vamos estar aí dando prata em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, meus amados irmãos. Pastor Ivonete, que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe o seu ministério, a sua casa, a sua família. Que Deus possa lhe guardar, lhe proteger, né? Deus abençoe também a você que é inscrito nesse canal aqui, @falaprofeta. Que Deus possa, em nome de Jesus, ser a tua e a minha vitória. Glória a Deus por isso, amém? Estamos aqui, né, com mais um culto finalizado, culto da família. Quero ser grato a você que ficou comigo até o final, né? Você que comentou, deixou o seu like, compartilhou. Deus possa te abençoar. Você no Facebook que me acompanha, Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus, amém? Quarta-feira mais live, né, culto de ensinamento. Sexta-feira mais outra live, culto de cura e libertação. E no domingo mais uma live, culto da família. Você já é o nosso convidado todo especial.